Oi pessoal, boa tarde. Continuando nossa série de vídeos aqui sobre o conteúdo restante, do semestre. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os embargos de terceiro, que são um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto lá nos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiro são um procedimento de super relevante importância prática, conectados aos procedimentos executivos, Já falamos dos embargos de terceiro enquanto importante instrumento, enquanto uma importante modalidade de defesa daqueles que sofrem com algum tipo de ato de constrição judicial que indevidamente recai sobre o seu patrimônio, E o terceiro é aquele que não faz parte do procedimento, mas mesmo assim sofre os efeitos de uma constrição indevida decorrente de um procedimento do qual ele não faz parte. Esse procedimento muitas vezes pode ser um procedimento de execução e daí a conexão entre os embargos de terceiro e a responsabilidade patrimonial secundária ou responsabilidade patrimonial de terceiros, que é um conceito que nós trabalhamos lá na teoria geral da execução ao tratarmos da possibilidade de atingimento do patrimônio daqueles terceiros responsáveis que não são devedores diretamente do título da obrigação, mas que podem ser afetados com algum tipo de constrição patrimonial decorrente do inadimplemento do devedor principal, Falamos do caso do fiador, dos sócios da pessoa jurídica, do cônjuge casado em regime de comunhão parcial ou de comunhão universal de bens, Dos avalistas e daqueles que eventualmente no caso de fraude, possam ter o seu patrimônio aí atingido por um ato de constrição judicial, um ato de penhora, de busca e apreensão, de sequestro, de arresto, ou mesmo através da averbação de certidão premonitória de execução, que atesta a distribuição de uma ação de execução. Toda vez que um terceiro, uma pessoa que não faz parte de uma determinada lide, de determinado procedimento judicial, se vê atingido por um ato de constrição decorrente deste procedimento, um ato de penhora, de sequestro, de arresto, de averbação de certidão de distribuição de ação judicial, é possível que o terceiro se valha dos embargos com a finalidade de provocar o cancelamento desse ato de constrição indevido. Então, os embargos de terceiro são uma ação típica de procedimento de jurisdição especial de natureza contenciosa, previsto lá nos artigos 674 a 681, que vai valer para a defesa daquele que não é parte de um procedimento e mesmo assim sofre com os efeitos de uma constrição ou de uma ameaça de constrição que indevidamente recai sobre os seus bens, E que seja decorrente de um ato constritivo determinado num procedimento especial do qual esse terceiro não faz parte. E esse terceiro vai requerer, através da ação de embargo de terceiro, o cancelamento ou desfazimento desse ato de inibição, desse ato de constrição patrimonial, Então, os embargos de terceiro são essa ação que permite que o terceiro se valha aí da possibilidade de anular, de cancelar esse ato de constrição indevido, ao demonstrar que ele não tem qualquer responsabilidade pelo adimplemento de outra pessoa, Então, aqui os embargos de terceiro vão servir para defender a posse e a propriedade daquele que não faz parte de uma determinada ação judicial e mesmo assim sofre com os efeitos dela. Vamos pensar no seguinte exemplo para tentar ilustrar melhor essa questão dos embargos de terceiro. Pense que você comprou um determinado imóvel de minha propriedade, no valor de R$60 mil, e como a gente sabe, para que haja transferência da propriedade imóvel é necessário a outorga de título, através da redação de uma escritura pública e da averbação do registro competente dessa escritura, para que haja transferência do título. Suponhamos, e para que haja isso, é necessário que haja recolhimento, do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI. Então, a gente paga uma quantidade no valor de imposto, arrecada uma quantidade do imposto correspondente para que haja transmissão do título.
E aí, suponho que você tenha comprado de mim um imóvel no valor de 60 mil reais e nós tenhamos convencionado a outorga de escritura para o segundo momento. Por hora, só fizemos um contrato escrito de promessa de compra e venda que não foi levado a registro, garantindo a tradição do imóvel. Eu te passei o imóvel, você me passou os 60 mil reais e nós combinamos que a outorga de escritura se faria no segundo momento, porque tanto eu quanto você estávamos apertados financeiramente para arcar com o imposto correspondente à transmissão do título. E aí, você que é comprador de primeira viagem, não procurou, né, averiguar junto ao registro, junto à matrícula do imóvel, se havia algum tipo de embaraço, algum tipo de gravame em relação a esse imóvel. Você não procurou se precaver para verificar se o imóvel já estava penhorado em algum procedimento, se ele estava vinculado a alguma execução ou algum processo de conhecimento, se ele tinha algum gravame garantindo o direito de terceiro sobre aquele determinado imóvel. Bom, você deixou passar. Eis que, passados 3 meses, mais ou menos, você entra em contato comigo, dizendo que já possui o dinheiro para a outorga da escritura e combinando determinado dia para que houvesse, né, a transferência do título. E eu digo, não, você espera mais um pouquinho, daqui a algum tempo a gente faz contato de novo e programa essa outorga. Passados 5 dias, chega um oficial de justiça no imóvel, né? Você já reside lá e você recebe a visita de um oficial de justiça com mandado de penhora e avaliação, com o intuito de penhorar o seu imóvel, o imóvel que você comprou de mim. E você diz para o oficial o seguinte, olha, esse mandado aqui está em nome da Camila, a Camila não é proprietária do bem, mas logo esse bem não tem nada a ver com esse procedimento executivo, ele não pode ser penhorado. O oficial de justiça vai virar para você e dizer o seguinte, então se eu fosse você, eu procuraria por um advogado, porque para todos os efeitos a Camila ainda é proprietária formalmente do imóvel, logo o imóvel está vinculado a este procedimento executivo que ela já sofria antes de vender o imóvel para você. Então, você procura por um advogado para receber orientação jurídica sobre o que fazer diante dessa situação. Pois bem, você vai até um escritório de advocacia e o advogado, obviamente, se conhecer, né, dos procedimentos legais cabíveis para a defesa do direito do terceiro que sofre com os efeitos da constrição que indevidamente recai sobre o seu patrimônio, vai se valer dos embargos de terceiro, né? Vai te aconselhar a propositura da ação de embargos de terceiro com o intuito de anular ou de cancelar esse ato de constrição que indevidamente está recaindo sobre o seu patrimônio. E eu digo que é seu não só pelo fato não pelo fato de você ser proprietário, né? Porque formalmente você ainda não é proprietário, mas a posse tal qual a propriedade merece proteção. E nesse caso, apesar de não ter havido outorga de título, né, você merece ser protegido porque agiu de boa fé, comprou de boa fé, integralizou o preço e, portanto, tem direito à outorga da escritura. Então, o ato que recai sobre o seu patrimônio, né, que constringe o seu patrimônio, que pode eventualmente vir a expropriá-lo, é um ato de constrição indevida, já que você não tem nada a ver com essa execução que é da Camila. A Camila é devedora desse valor que deu ensejo, que justificou a propositura de uma ação executiva, e você não tem nada a ver com a dívida da Camila, tampouco o seu bem pode responder por dívida que não é sua, a não ser que você seja responsável, né, secundariamente, o que não é o caso, porque você não contribuiu para a prática de fraude, você não sabia da execução, você não agiu de má fé, você agiu de boa fé, você não contribuiu para a prática de ato fraudulento, logo você merece proteção através dos embargos. Então, seu advogado vai propor ação de embargo de terceiro como liminar para que você seja mantido na posse, ou seja, para que a penhora não venha implicar em expropriação da sua posse, né, a retirada do seu bem, a retirada da propriedade do seu bem. O bem não vai ser retirado de você, então, liminarmente requer-se a manutenção da posse para que você não seja mais turbado nela, né, e
no mérito da ação de embargo de terceiro, seu advogado vai pedir o cancelamento do ato de penhora que indevidamente recai sobre o seu patrimônio. Bom, alguns requisitos merecem ser comprovados, né, para que haja propositura dos embargos de terceiro. Primeiro, é necessário que se comprove a existência de um ato de apreensão judicial. Esse ato de apreensão judicial decorre de um processo do qual o terceiro atingido pelo ato não faz parte. E esse ato pode revestir a forma de penhora, de arresto, de sequestro, de averbação de certidão premonitória, ou mesmo quando há designação já de atos que impliquem a expropriação, tipo leilão, a asta pública, né, designando leilão, qualquer ato que de alguma forma represente uma ameaça ao seu direito de posse ou de propriedade. É necessário ainda que o autor da ação invoque a qualidade de terceiro, ou seja, é necessário que o autor da ação demonstre que ele não é parte do procedimento de onde se originou o ato de constrição, ok? O terceiro tem que demonstrar essa qualidade de terceiro, ou seja, ele não pode ser responsável nem subsidiariamente, né, pelo pagamento da dívida de onde se originou esse ato de constrição. É necessário ainda que o terceiro invoque a qualidade de proprietário, ainda que fiduciário, nos casos de alienação fiduciária em garantia, ou de terceiro possuidor, e que ele ainda demonstre que o ato de apreensão é indevido, ou seja, que o terceiro não responde patrimonialmente pela satisfação daquela dívida e, portanto, o ato de penhora, de averbação, de apreensão de bens, de sequestro, de arresto, é um ato indevido. Bom, ainda continuando, a legislação, quando trata de algumas hipóteses de embargo de terceiro, vai exemplificar para a gente aqueles que são considerados terceiros em algumas situações que, portanto, podem se valer dos embargos para defesa da posse ou da propriedade. E ela vai exemplificar essas situações no parágrafo 2º do artigo 674. A legislação vai dizer que podem se valer dos embargos de terceiro o cônjuge indevidamente afetado por um procedimento executivo do qual ele não faz parte, no qual ele não tem responsabilidade para a defesa dos seus bens próprios ou dos bens componentes de sua ameação. Os embargos de terceiro no caso de penhora de bens de sócios, quando os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, a fim de demonstrar o benefício de ordem, né, que primeiro devem ser discutidos os bens da sociedade para só no segundo momento o sócio ser responsabilizado, ou mesmo no caso de desconsideração da personalidade jurídica, né, em que o sócio passa a responder patrimonialmente pelas dívidas empresárias aí. Os embargos de do terceiro adquirente em fraude à execução, justamente para que o terceiro adquirente disfarça a declaração de ineficácia gerada pela fraude e demonstre que agiu de boa fé, a fim de demonstrar que não agiu em conluio fraudulento, né? Esse conluio que demonstra má-fé, essa espécie de acordo de vontade de má-fé para que haja prática de ato de fraude. Então, o terceiro adquirente em fraude à execução pode se valer dos embargos também para demonstrar que ele não cometeu fraude, porque ele agiu de boa fé, que ele tomou todas as diligências necessárias a fim de verificar qual era a situação real do bem que foi transmitido a ele e que não havia qualquer indicativo que indicasse, que apontasse para a presença de gravames que representasse algum tipo de garantia patrimonial perante a terceiros. Se assim foi, se assim o terceiro agiu, não há que se falar em prática de atos fraudulentos por ele, porque ele agiu de boa fé, né, tomou todas as diligências que estavam ao alcance dele para prevenir eventual dano a terceiro e não verificou qualquer circunstância que impedisse a transmissão da propriedade a ele.
então ele não pode ser prejudicado com a declaração de ineficácia gerada pela fraude. Então, com a finalidade de desconstituir a alegação de fraude e a ineficácia que gerou a responsabilidade patrimonial do terceiro, ele se vale dos embargos para poder defender sua posse ou propriedade e cancelar o ato de constrição patrimonial que indevidamente recai sobre seu patrimônio. É possível ainda os embargos de terceiro do credor com garantia real. Quem é o credor com garantia real? É aquele que tem garantias patrimoniais sobre a coisa penhorada, né? É o credor hipotecário, é o credor anticrético, é o credor do penhor, né? É o credor pignoratício, são aquelas pessoas que têm prioridade de pagamento. Eu não posso promover a penhora de um bem gravado com hipoteca, com penhor ou anticrese, sem dar conhecimento ao credor anticrético, ao credor hipotecário ou ao credor pignoratício que estou penhorando aquele bem que é uma garantia patrimonial primeira dele. A partir do momento que eu dou conhecimento ao credor anticrético, pignoratício ou hipotecário de que aquele imóvel que representa uma garantia para ele está sendo penhorado, que aquele bem que representa uma garantia para ele está sendo penhorado, ele tem a possibilidade de se valer dos embargos a fim de demonstrar que ele é um credor preferencial e, portanto, aquele bem não pode ser objeto de penhora num processo do qual ele não faz parte, já que ele é uma garantia de pagamento daquele credor prioritário. Ok? Os embargos de terceiro, pessoal, vão promover o cancelamento do ato, como eu disse, de constrição que indevidamente recai sobre o patrimônio daquele que não faz parte de um determinado procedimento de onde partiu nesse ato de constrição. E, obviamente, eles vão ter um prazo para poder ser opostos. Os embargos de terceiro, segundo o artigo 675, podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não for transitada em julgada a sentença, e no processo de execução em até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular, da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, ok? Então, é possível a oposição desses embargos a qualquer tempo, na fase de conhecimento ou no processo de conhecimento, e na fase de execução até depois da realização dos atos expropriatórios, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, até 5 dias depois dos atos expropriatórios, mas sempre antes da assinatura da carta de transferência, da carta de transmissão, ok? Quem é o juízo competente para julgamento dos embargos de terceiro? Bom, os embargos de terceiro, via de regra, como eles se prestam ao cancelamento de ordens que partem de outro processo, né, eles vão ser distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a ordem de penhora, de arresto, de sequestro, e os embargos são autuados, via de regra, em apartado, em apenso, né, ao procedimento de onde partiu o ato de constrição. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, segundo o parágrafo único do artigo 676, os embargos devem ser oferecidos junto ao juízo deprecado, o juiz que emitiu a ordem de penhora, de arresto, de sequestro, salvo se o juízo deprecante foi responsável pela indicação do bem constrito. Juízo deprecado, aquele que recebeu a ordem, né, de arresto, de sequestro, de penhora para poder cumprir, salvo se a penhora, arresto ou sequestro forem determinadas diretamente num bem específico pelo juízo deprecante. Nesse caso, os embargos devem ser distribuídos junto ao juízo deprecante. É necessário ainda, pessoal, que nós verifiquemos a questão da legitimidade. Quem, via de regra, deve ser colocado no polo passivo ou ativo da ação de embargos de terceiro. O autor da ação de embargo de terceiro é, obviamente, o terceiro que sofre indevidamente com os atos de constrição judicial que recaem sobre o seu patrimônio.
Quanto à legitimidade passiva, segundo o artigo 677, parágrafo 4º, é legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal quando for sua indicação do bem para constrição judicial. O que significa isso? Via de regra, quem é colocado no polo passivo da ação de embargo de terceiro é só o exequente, ou seja, é só aquele a quem o ato de constrição judicial beneficia. Contudo, haverá litisconsórcio necessário, ou seja, eu vou ter que colocar duas pessoas no polo passivo, ou seja, exequente e executado, se a indicação do bem a ser penhorado foi do executado. Então, se o executado, mesmo sabendo que havia transferido um bem a terceiro, indica aquele bem que é de terceiro para ser penhorado no procedimento, ele também é responsável pelo ato de constrição indevida e deve ser responsabilizado na ação de embargo de terceiro. Então, nesse caso a indicação para o bem a ser penhorado parta do executado, ele também deve ser incluído no polo passivo da ação de embargo de terceiro. Somente nessa situação de o executado vir a se beneficiar diante do fato dele ter indicado diretamente o bem a ser objeto da constrição. Ok? Mas na maioria das situações, quem é a parte ré é apenas o exequente que se beneficia diretamente do ato de constrição judicial do patrimônio de terceiro. Petição inicial. A petição inicial dos embargos de terceiro deve vir instruída com a prova sumária da posse ou do domínio daquele bem objeto de constrição judicial e da qualidade de terceiro. O terceiro deve oferecer documentos suficientes que demonstrem que ele é proprietário ou possuidor daquela coisa que foi constrita judicialmente e que, além disso, aquele ato de constrição é indevido porque ele não tem nada a ver com o processo de onde partiu o ato de constrição. Caso não seja possível a prova da posse ou da propriedade documentalmente, é possível que o terceiro autor da ação solicite a designação de uma audiência de justificação a fim de ele demonstrar por meio de testemunhas que é proprietário ou possuidor da coisa constrita. Ok? A ação de embargo de terceiro pode ainda vir com um requerimento liminar para manutenção ou para reintegração de posse. O fato de haver a solicitação de manutenção ou de reintegração vai depender do ato de moléstia à posse que tenha sido provocado através da constrição judicial. Se a constrição judicial importou só numa turbação, ou seja, o terceiro foi afetado com uma penhora, mas ainda não foi retirada a propriedade e a posse dele, a liminar vai ser de manutenção de posse. Se, no entanto, o ato judicial já implicou em efetiva perda da posse, eu estou diante de um esbulho, o terceiro vai ter que requerer a reintegração de posse. Por que os embargos de terceiro, via de regra, são diferentes de uma ação de reintegração ou de manutenção da posse? Primeiramente, porque os embargos, além de serem de um terceiro possuidor, podem proteger também um terceiro proprietário, enquanto as ações possessórias se dirigem exclusivamente à proteção do terceiro possuidor. Os embargos de terceiro podem proteger possuidor ou proprietário. Segundo que, nas ações de reintegração, manutenção e interdito proibitório, o ato de moléstia à posse parte de um sujeito particular, de uma pessoa física qualquer, enquanto que os atos de moléstia à posse nos embargos de terceiro partem de uma ordem judicial emitida pelo Poder Judiciário, decorrente de um processo do qual o possuidor ou o proprietário não fazem parte, nem tem nada a ver com aquilo. Então, como uma terceira diferença aí entre os interditos possessórios e os embargos de terceiro é que nos embargos de terceiro eu vou ter um objetivo final de cancelamento do ato de constrição judicial para manter o terceiro na posse ou para reconhecer o domínio do terceiro, afastando a responsabilidade patrimonial dele. Então, os objetivos são bastante diferentes. Voltando à questão da inicial dos embargos de terceiro, pode ainda haver um requerimento liminar para suspensão
dos atos executivos que promoveram, né, o ato de constrição judicial indevido naquele determinado procedimento de onde se originou aquele ato de constrição que está justificando a propositura dos embargos de terceiro. Vejam só o que diz o artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção e a reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido. Então, a liminar que reconhece suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro determina a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem litigioso, né, impedindo que o terceiro seja expropriado, né, tenha sua propriedade retirada ou seja molestado novamente na posse, definindo a reintegração ou a manutenção de posse solicitada com os embargos. É possível, pessoal, para que haja deferimento dessas liminares, o juiz fixe, para que haja, né, deferimento dessas liminares, o juiz fixa algum tipo de caução, de garantia a ser prestada pelo terceiro. Isso está previsto lá no parágrafo único do 678, que vai dizer que o juiz, para deferir a ordem de manutenção ou de reintegração de posse, pode solicitar a prestação de caução pelo requerente, ressalvada a possibilidade do requerente não conseguir prestar essa caução porque ele é hipossuficiente financeiramente. Ok? Distribuir da ação de embargo de terceiro com ou sem requerimento liminar, depois que o requerimento liminar for apreciado ou no caso de ele não ter sido formulado, deve haver citação do embargado para que o embargado apresente resposta a esses embargos. O prazo de defesa dos embargos, assim como no procedimento comum, é de 15 dias. A citação ela vai ser feita via de regra na pessoa do advogado, porque os embargos são distribuídos em apenso a um procedimento de onde partiu o ato de constrição indevida. Então, via de regra, como já existe procurador constituído nos autos, o embargado ou os embargados são citados na pessoa dos seus respectivos advogados, salvo se não houver advogado constituído nos autos. Nesse caso, a citação vai ser feita pessoalmente, ok? E aí, a defesa, via de regra, nos embargos de terceiro, vai se dar por meio de contestação, exemplo do que se faz no procedimento comum. O artigo 680, pessoal, limita algumas matérias de defesa para o caso dos embargos de terceiro do credor com garantia real. Ele vai dizer que o credor com garantia real só pode alegar que o devedor comum é insolvente, que o título é nulo, que não obriga terceiro ou que é outra coisa dada em garantia. Então, são só esses tipos de matéria, esses três tipos de matéria que podem ser alegados pelo credor com garantia real. Ou seja, ele pode alegar nos embargos de terceiro do credor com garantia real, a parte embargada pode alegar que o devedor comum, ou seja, o executado da ação originária, é insolvente, ele não pode pagar ninguém, ele não tem condições econômicas para pagar ninguém, não só o exequente como o credor com garantia real que propôs os embargos de terceiro. Ele pode alegar que o título é nulo ou que não obriga a terceiro, ou seja, que aquele título que otorgou garantia para o terceiro, a hipoteca, a anticrese, o penhor, é um título nulo e, portanto, o terceiro não tem prioridade de pagamento, ou que aquela coisa penhorada não é a coisa que foi dada em garantia ao terceiro, que é outra coisa dada em garantia. Então, as hipóteses de defesa do embargado, na hipótese de embargo de credor com garantia real, são limitadas àquelas indicadas no artigo 680. Não havendo resposta apresentada, eu vou ter configuração de revelia, é exemplo do que ocorre no procedimento comum, e o efeito da revelia, além da presunção de veracidade das alegações sustentadas pelo autor na inicial, haverá julgamento antecipado, né, muito provavelmente com procedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro. E, por fim, ressalto o artigo 681, que é a sentença
que acolhe o pedido inicial formulado na ação de embargos de terceiro vai reconhecer e cancelar o ato de constrição judicial indevido, né, reconhecendo decretando o cancelamento do ato de constrição judicial que indevidamente recaiu sobre a propriedade ou a posse de terceiro, reconhecendo que o domínio da coisa ou a posse da coisa pertence a terceiro, com a reintegração ou manutenção definitiva da coisa em posse do terceiro. Ok? Então, o efeito final de um julgamento de procedência dos pedidos formulados em embargo de terceiro é justamente esse: o cancelamento do ato de constrição judicial, acompanhado do reconhecimento do domínio ou da posse do terceiro, através da reintegração ou manutenção definitivas da posse. Ok, pessoal? A respeito de embargo de terceiro é só. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho e até a próxima, no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre ação monitória. Beijo, tchau, tchau.